Ministério da Saúde anuncia a aplicação de terceira dose da vacina contra a Covid a partir de 15 de setembro. E a fabricante aponta que a segunda dose da vacina da Janssen aumenta a eficácia. Testes da vacina desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro têm resultados promissores. Governo vai lançar um programa de incentivo à economia de energia. Litro da gasolina chega a R$ 7,00 em algumas regiões e alta teve impacto na inflação. Talibã diz que vai permitir a saída de afegãos após o prazo para a retirada de tropas americanas. A indústria do transplante capilar registra crescimento. O Brasil é um dos países que mais registram esse tipo de cirurgia no mundo. E logo no primeiro dia de competições, o Brasil já conquistou 4 medalhas nas Paralimpíadas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde informou que começará a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir do dia 15 de setembro. O reforço será para os idosos com mais de 70 anos que tenham recebido as 2 doses da imunização a partir de 6 meses, além de pessoas com doenças que comprometem o sistema imunológico e que tenham se vacinado há mais de 28 dias. A variante Delta, ela pode atacar, sobretudo, aqueles mais vulneráveis, aqueles que fazem tratamento com imunossupressores ou aqueles indivíduos mais idosos que são, naturalmente, têm um sistema imunológico com menos capacidade de dar respostas a um ataque desse vírus. Então, foi por isso que ontem, à noite, aqui já falei com algum de vocês, nós nos reunimos com a CETAI, que é a Câmara Técnica Assessora de Imunizações do Ministério da Saúde, a CETAI. A outra decisão foi aplicar um reforço nos idosos acima de 70 anos. Então, esses idosos acima de 70 anos que tiverem tomado a última dose da vacina há 6 meses, eles serão chamados para aplicação desse reforço e, com isso, nós vamos buscar uma proteção maior contra, sobretudo, essa variante Delta, que aqui já falei para vocês, que é uma variante de preocupação. A previsão é começar essa nova fase da imunização a partir do dia 15 de setembro. Para a terceira dose, o Ministério da Saúde usará preferencialmente as vacinas da Pfizer, além da AstraZeneca e da Janssen, mesmo para as pessoas que tomaram as primeiras doses de outras farmacêuticas, como é o caso da vacina Coronavac. Vem a questão da intercambiabilidade. Anteriormente, a intercambiabilidade estava prevista somente em uma condição: gestantes que haviam tomado a vacina AstraZeneca, pelos motivos que nós já fizemos alusão no passado. Agora, nós vamos fazer a intercambiabilidade com a vacina da Pfizer. 2 motivos principais. Primeiro, porque essa vacina ela foi já testada em regimes de intercambiabilidade. Segundo, porque é uma vacina que está aprovada na maioria das grandes agências sanitárias do mundo. E terceiro, porque o Ministério da Saúde se programou para adquirir uma quantia bem expressiva de doses dessa vacina e ela tem chegado no Brasil obedecendo um critério de tempestividade que nos dá segurança para tomar essa decisão. O Ministério da Saúde também anunciou a redução do intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca de 12 para 8 semanas. Com isso, o governo pretende imunizar toda a população adulta até outubro deste ano. O objetivo principal é avançar na aplicação da segunda dose. Hoje nós temos 35% da população brasileira vacinada com a segunda dose, população adulta, acima de 18 anos. Com essa estratégia, nós vamos avançar com a aplicação da segunda dose de AstraZeneca e Pfizer, e a expectativa é que no final de outubro toda essa população adulta ela seja integralmente vacinada. Uma medida positiva para avançar na imunização, conforme comenta o presidente do Conselho de Medicina do Distrito Federal.
Pesquisas têm mostrado que a redução de intervalo não altera em nada a produção de anticorpos por esse tipo de pacientes e pode ser adotado sem nenhum tipo de prejuízo. O Conselho Regional de Medicina considera que quanto mais rápido consigamos imunizar a maior parte da população, mais rápido conseguiremos atingir a imunidade de rebanho e, portanto, uma diminuição significativa no número de casos de contaminação. Portanto, o vírus não estará circulando e teremos uma possibilidade de reduzir efetivamente a mortalidade pela contaminação da Covid-19. Sem citar um estado específico, Marcelo Queiroga criticou o que chamou de demagogia vacinal e disse que caso estados não sigam as orientações do Programa Nacional de Imunizações para a campanha de vacinação contra a Covid, podem faltar doses e que se cada um quiser fazer seu próprio regime, não vai dar. É preciso defender a soberania do programa, disse o ministro. Horas depois do pronunciamento do ministro da Saúde, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou em coletiva o plano de aplicar a terceira dose em idosos de 60 anos para cima a partir do dia 6 de setembro, antes da data prevista pelo Ministério. Seguimos agora com informações e números da vacinação no Brasil contra a Covid. Com mais de 7 meses de campanha de imunização, o Brasil aplicou 184.323.955 doses, segundo a Rice University, com informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. 57.600.000 pessoas já estão totalmente imunizadas, o que representa 27,5% da população brasileira. E hoje o Instituto Butantan entregou 4 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Um relatório enviado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária apontou que a vacina desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada UFRJ-VAC, promove uma produção de anticorpos contra a Covid considerada intensa em animais. De acordo com a UFRJ, o imunizante está sendo ajustado para combater as variantes do coronavírus, como a gama, delta e beta. Isso porque a vacina é baseada na tecnologia da proteína recombinante, ou seja, na cópia da proteína S, spike, do vírus SARS-CoV-2, e é facilmente aplicável a outras cepas. A tecnologia utilizada no desenvolvimento do insumo farmacêutico ativo da vacina da UFRJ também permite que sejam feitas alterações na proteína S, de acordo com as mutações apresentadas pelas variantes do coronavírus. E a expectativa dos pesquisadores é de que até o final do ano seja decidido qual será usada no componente ativo do insumo. Até outubro terão mais dados pré-clínicos a serem feitos e a expectativa é começar os testes em humanos em novembro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro aguarda a autorização da Anvisa para iniciar a busca por voluntários maiores de 18 anos, já vacinados há pelo menos 12 semanas e que não tiveram Covid-19. A previsão é de que 1.000 pessoas participem do estudo. Cientistas da Universidade Estadual Paulista, em Araraquara, no interior de São Paulo, descobriram que o veneno da cobra brasileira, jararacuçu, é capaz de inibir a ação do coronavírus. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, o animal é responsável por 90% dos envenenamentos por picadas no Brasil. Antes temida, agora a cobra pode ajudar no desenvolvimento científico. Os pesquisadores separaram um pedaço de proteína do veneno e aplicaram em células de macacos em laboratório. Depois de 1 hora, o SARS-CoV-2 foi colocado no experimento. Então, os cientistas observaram que a capacidade de recuperação do vírus causador da Covid-19 caiu 75%. Após a descoberta, o ensaio foi publicado em um artigo da revista científica International Molecules. O achado pode ajudar na produção de um medicamento para tratar pessoas infectadas com a Covid-19. Os pesquisadores pretendem analisar a eficácia de outras dosagens da molécula para observar se ela é capaz, por exemplo, de evitar que o vírus a infecte, e também deve ser avaliada a reação em células já infectadas. Os testes ainda devem ser feitos em seres humanos, mas a boa notícia é que a substância é simples de se sintetizar, o que facilitaria o processo de produção em larga escala caso vire um medicamento para o tratamento da Covid-19. A jararacuçu é uma espécie comum nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia.
Os cientistas alertam que a picada da cobra não previne nem auxilia no tratamento da Covid-19. Pelo contrário, pode causar inchaço, hemorragia, necrose do tecido da região afetada e, em casos mais graves, a amputação do membro que sofrer a lesão. Em caso de acidente com a espécie, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, 5 bilhões e 40 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China lidera a lista com 1 bilhão e 980 milhões. Na sequência aparece a Índia com 588 milhões de doses. Os Estados Unidos, na terceira posição, registram 363 milhões. Em quarto lugar está o Brasil, que no levantamento de Oxford aparece com 179 milhões de doses administradas. E fechando o ranking dos 5+, está o Japão, com 122 milhões de vacinas aplicadas até agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de novos casos de Covid relatados globalmente parece ter atingido uma estabilidade depois de aumentar por quase 2 meses. E no Brasil, nas últimas 24 horas, mais 903 mortes por Covid foram registradas, além de quase 30.700 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. O mundo passou dos 213.763.000 casos de coronavírus e ultrapassou os 4.461.000 óbitos. Os Estados Unidos se aproximam dos 37.981.000 diagnósticos e tem um total de 629.891 mortes. A Índia contabiliza mais de 32.512.000 casos registrados. O Brasil rompeu a barreira dos 20.645.000 testes positivos e registra 576.645 vítimas fatais. A França soma mais de 6.757.000 contaminações. E a Rússia ultrapassou a marca dos 6.709.000 casos de Covid. E veja a seguir, Banco do Brasil abre crédito para agricultores que sofreram com a geada. E veja também, Brasil é um dos países que mais realiza transplante capilar. Quem está com Covid se inscreveu para o exame de certificação de competências de jovens e adultos, o Enseja, tem até o meio-dia de sexta-feira para pedir o reagendamento da prova. A avaliação será no domingo. Para fazer a solicitação é necessário acessar o site do Enseja e enviar um documento que comprove a infecção pelo coronavírus. A reaplicação da prova vale também para outras doenças infectocontagiosas, como sarampo e rubéola. O exame é voltado para quem não concluiu o ensino fundamental ou médio no tempo certo. A CPI da pandemia ouviu nesta quarta-feira o diretor-presidente do FIBBank, empresa garantidora da Precisa Medicamentos, na negociação da Covaxin. Em um depoimento definido pelos senadores do G7 como o mais contraditório e escabroso da CPI da pandemia, o diretor-presidente da FIBBank, Roberto Pereira Ramos Júnior, foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito nesta quarta-feira. A empresa foi apresentada como garantidora de crédito da Precisa Medicamentos no contrato da Covaxin. Senadores disseram que a empresa usou laranjas e, na verdade, não existe, sendo apenas uma empresa de fachada. Foi apresentado um vídeo de um cidadão alagoano que afirmou que, ao tentar financiar uma moto em 2015, descobriu ter sido usado como laranja na abertura desta empresa. Roberto Pereira Ramos Júnior afirmou que a FIBBank não é um banco, e sim uma pequena empresa com capital social de 7,5 bilhões em terrenos em São Paulo e no Paraná. Ele também assumiu que a empresa foi aberta como uma shelf company, ou seja, uma empresa de prateleira, feita para não ter atividade e ser vendida, e negou qualquer envolvimento do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, com a empresa. O deputado Ricardo Barros atuou como aproximador do FIBBank com a Precisa Medicamentos? Não, senhor. Não atuou? Não, senhor. Ele não teve nenhuma relação com
com essa carta de fiança, com esse contrato? Não, senhor. Qual é a relação, portanto, do FIBBank com o deputado Ricardo Barros? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a relação de Vossa Senhoria com o senhor Francisco Emex Maximiano, que hoje foi tornado investigado por essa comissão parlamentar de inquérito? Não conheço. Vossa Senhoria não conhece o Francisco Maximiano? Somente da mídia. Além de ouvir o diretor da FIBBank, a CPI da pandemia comunicou alteração no calendário de oitivas. Nesta quinta-feira, seria ouvido o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Agora, o depoente será o empresário José Ricardo Santana, que, segundo os senadores, esteve presente no jantar em que teria havido pedido de propina para a compra de vacinas. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a quinta parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de junho. São mais de 2 milhões de beneficiados. Também recebeu hoje a quinta parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com o final 6. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou hoje que rejeitou o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral do Senado não viu motivos para levar o pedido adiante. E mais da metade dos 2.000 hectares de área protegida do Parque Juqueri, em São Paulo, foi devastada por um incêndio que começou no domingo com a queda de um balão de vela ilegal. As chamas provocaram uma chuva de cinzas que alcançou a capital paulista, localizada a 50 quilômetros da reserva. Mais da metade dos 2.000 hectares de área protegida do Parque Juqueri, em São Paulo, foi arrasada após o incêndio que começou no domingo. Na terça-feira, autoridades calculavam o prejuízo das chamas que começaram após a queda de um balão de vela ilegal. O porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Major Marcos das Neves Palumbo, confirmou que o fogo foi controlado com o esforço de mais de 200 bombeiros e brigadistas. Mais de 50 horas atuando. No primeiro dia nós tivemos mais de 200 brigadistas, no segundo dia também. E hoje nós estamos com cerca de 100 entre brigadistas, 30 do parque e 75 do Corpo de Bombeiros. Grandes focos de incêndio haviam sido controlados na tarde de terça-feira, mas as equipes prosseguiram com os trabalhos para evitar que as chamas ganhassem nova força. Ao menos 8 animais foram resgatados. O bioma cerrado ele é constituído principalmente de pequenos répteis, aves, mamíferos, e a Polícia Ambiental, juntamente com a guarda do parque, atenderam a 8 animais que foram resgatados. Palumbo disse que até o momento não foram registrados grandes danos à fauna do parque. Este é o último fragmento de cerrado na região metropolitana de São Paulo. A área de conservação do Parque Juqueri foi criada em 1993 entre os municípios de Caieiras e Franco da Rocha. O Banco do Brasil vai liberar 2 bilhões de reais em financiamentos para os produtores de café e cana-de-açúcar afetados pelas geadas. Mais de 200 mil hectares de cafezais foram atingidos pela geada em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Em uma solenidade hoje em Brasília, o presidente do banco, Fausto Ribeiro, anunciou também a liberação de 8 bilhões e meio de reais em créditos para produtores rurais. A arrecadação de impostos e contribuições federais em julho passou de 170 bilhões de reais. O melhor resultado em 20 anos representa um aumento de 35% em relação ao mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação. O valor acumulado nos primeiros 7 meses do ano superou R$1 trilhão. A aparência pessoal é tão importante para nós brasileiros que a Euromonitor Internacional apontou o país como o 4º no ranking da estética, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. E um dos itens mais importantes é a perda de cabelo, motivo para a indústria de transplantes crescer um ano após o outro. A reportagem é de Gabriela Couto. Eu não tenho medo, eu tenho já quase 40 anos e se tiver que ficar careca, a gente raspa tudo e é dos carecas que elas gostam mais, né?
conceito antigo que até foi refrão de música, mas vem perdendo a força dia a dia. Tenho 23 anos, eu cuido muito do meu cabelo e eu tenho muito medo de ficar careca. Eu tenho medo de ficar careca, eu tomo muito cuidado com o meu cabelo. E é um cuidado constante, você gosta, tá sempre arrumado com ele? Diariamente. Eu acho que meu cabelo é tudo. Sou muito vaidosa com ele, aprendi a ser muito vaidosa com ele. Depois que comecei a cuidar dele, e a trança foi um amor ainda para me aceitar mais. Para atender estes anseios, o número de transplante de cabelos vem aumentando dia a dia no Brasil. E o que não falta é mercado. No Brasil, existem mais de 40 milhões de carecas. É o 4º país do mundo onde este tipo de cirurgia é mais realizada, sem dor ou contraindicação. Mas é bom não deixar passar muito tempo. Isso ajuda muito o paciente a tomar a decisão de realizar o transplante capilar. E realmente isso procede, isso repercute, isso se duplica. Os outros pacientes que fazem também falam a mesma coisa, não senti dor, foi bem tranquilo. Muitos pacientes falam assim, nossa, doutor, se soubesse que não doía assim, eu tinha realizado a cirurgia muitos anos antes, eu não tinha adiado tanto. 100% das pessoas vão perder cabelo ao longo da vida, é natural. Mas quem passa por estresse pode agilizar o processo, que não é bem-vindo por quase ninguém. A diferença é que as mulheres buscam socorro antes dos homens. As mulheres, e aí um elogio para as mulheres, elas procuram esse tratamento mais precoce até do que os homens. Logo que está começando a cair, elas já buscam um médico tricologista, que é o médico que se dedica ao tratamento do cabelo. Então, elas procurando esse tratamento mais precoce, elas têm mais sucesso no tratamento. Não existe um prazo específico para que a pessoa que está perdendo o cabelo procure um transplante. Você tem acesso, tem coragem e está com a tua autoestima, balançada por conta da calvície, é o momento de fazer o transplante. Não precisa ter 15 anos, 18 anos, não ter comorbidade, nada disso. Mas o procedimento em si é indolor, não deixa a cicatriz linear, aquela antiga. A recuperação é com 5 dias, vamos colocar 7 para ser mais seguro. O meu caso, eu sou transplantado. Com 7 dias não tem nem mais casquinha na cabeça. Você está liberado para fazer o que você quiser para lutar, fazer atividade física. O país onde mais se faz transplantes é a Turquia. O turismo capilar atrai mais de 400 mil estrangeiros por ano, com um faturamento de mais de $1 bilhão e com uma técnica diferente, em que os folículos capilares saudáveis são retirados geralmente da nuca e implantados um a um na região afetada. Mas os médicos brasileiros que estão fazendo igual lembram que o ideal não é passar por apenas uma cirurgia. O que a gente faz é priorizar uma área que mais está pior ou está melhor. Por exemplo, a hairline, que é a linha frontal. Tem como deixar rala? Não tem, não vai ficar natural. Então é comum que a gente feche a coroa, feche a topete, reduza o tamanho da testa. E aí, o decrescente, de forma decrescente, a gente leva até a coroa, cobre a coroa, mas a coroa com muito menos densidade que a frontal. Para quem aceita o procedimento, a vida pode melhorar. A Simone que o diga. Eu te morria de vergonha, já sofri bullying, o pessoal tá me chamando de textuda. Então, assim, foram praticamente 34 anos passando por esse sofrimento desde quando eu fiz a TED. Então, assim, já tem um ano, vai fazer, na verdade, um ano que eu me livrei desse sofrimento. Realmente, quem me conhecia no passado vê, que eu fiz alguma coisa, porque as entradas realmente foram todas preenchidas, mas quem me conhece hoje nem parece, não sabe. O psicólogo Roberto Debs, que concorda com a busca pelo bem-estar, mas adverte que o melhor é não dar atenção exagerada a este tipo de situação. Bom mesmo é seguir em frente. Eu diria que o envelhecimento ele é multifatorial. Nós temos que cuidar, não só ter uma aparência jovem, mas nos sentirmos jovens, termos saúde de jovem, poupar. A gente fala muito em poupar dinheiro para aposentadoria, mas ninguém fala em poupar saúde, em poupar bem-estar. Porque não adianta nada nós envelhecermos e termos doenças graves e a nossa mentalidade prejudicada, nós estarmos muito fechados, ou então até mesmo perdermos, através de uma demência senil, perdemos a nossa história, a nossa própria identidade.
E veja, daqui a pouco o governo vai lançar um programa de economia de energia. E o preço da gasolina pesa na inflação. O governo federal vai lançar em setembro um programa de incentivo à redução no consumo de energia elétrica. Quem economizar vai ter descontos na conta de luz. O programa de redução voluntária no consumo de energia elétrica foi anunciado em uma entrevista coletiva do Ministério das Minas e Energia. Mas os detalhes das regras serão divulgados na semana que vem. O país enfrenta a pior estiagem em 91 anos e o Brasil depende da produção das hidrelétricas. Na coletiva, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a descartar o racionamento. O governo ainda determinou a redução do consumo de energia em prédios da administração federal. A economia deverá ser de 10% a 20% entre setembro e abril do ano que vem. Os órgãos que não atingirem a meta vão ter que apresentar justificativa. O governo também informou que, além das medidas de incentivo ao uso racional de eletricidade, haverá transferência da energia produzida no Nordeste para o Sul e Sudeste. Diversos bairros de Macapá e municípios do interior do Amapá ficaram sem luz hoje de manhã. A interrupção no serviço começou por volta das 10 horas e durou cerca de meia hora. E moradores relataram instabilidade na rede. A Companhia de Eletricidade do Amapá, que distribui o serviço no estado, informou que a queda atingiu 13 dos 16 municípios. O blackout, segundo a empresa, aconteceu após uma falha na comunicação com o Sistema Nacional. A prévia da inflação oficial acelerou em agosto e teve a maior alta para o mês em 19 anos. De acordo com o IBGE, a alta foi puxada principalmente pela tarifa de energia elétrica e pelo preço da gasolina. O programa de redução voluntária no consumo de energia elétrica. Pressionado pelo aumento da tarifa da energia elétrica e da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou a alta para 0,89% em agosto. Em julho, o indicador registrou taxa de 0,72%. Segundo o IBGE, no ano, o índice acumulou alta de 5,81% e em 12 meses de 9,30%. Ficando ainda mais acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano. Com o aumento, a energia elétrica exerceu maior impacto individual no IPCA 15, respondendo sozinha por 0,23 ponto percentual no índice do mês. E também a alta no preço da gasolina contribuiu sozinha por 0,12 ponto percentual no IPCA 15 de agosto. Segundo o IBGE, juntas, a energia elétrica e a gasolina responderam por 0,35 ponto percentual, ou mais de 1/3 da inflação no mês. Entre os grupos, além da habitação, as maiores pressões de alta da inflação oficial no mês vieram dos transportes e da alimentação. O preço do litro da gasolina já atinge R$ 7,00 em 3 estados brasileiros. Nos estados do Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os motoristas que foram abastecer seus veículos já chegaram a pagar pelo litro de gasolina R$ 7,00. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o custo mais alto do litro do combustível foi de R$ 7,189, encontrado no município de Bagé, Rio Grande do Sul. Nos demais estados, o preço do litro da gasolina acima de R$ 7,00 foi localizado em um posto na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, com preço praticado de R$ 7,59. Outros postos de Cruzeiro do Sul, no Acre, o preço ficou em R$ 7,130. Por outro lado, o valor mais baixo cobrado pela gasolina no Brasil foi localizado em Bauru, interior de São Paulo. No local, o abastecimento custa R$ 4,99 o litro. Em média, o preço pago pelo litro da gasolina no Brasil na semana passada subiu 1,53% e se aproximou pela primeira vez da marca de R$ 6,00. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira de 0,96%, com o real mais uma vez liderando os ganhos entre as principais divisas globais, em meio a um bom humor externo e novos ajustes após a forte pressão recente no mercado de câmbio. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 5,211 na venda, com alta acumulada no mês de 0,03%.
No ano, o avanço é de 0,46 ante o real. Os talibãs vão permitir que os afegãos deixem o país depois da retirada definitiva das tropas americanas no dia 31 de agosto. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo diplomata alemão Markus Potzel, que participa das negociações com os talibãs na saída de uma reunião no Catar. O enviado especial da Alemanha para o Afeganistão afirmou que abordou a necessidade urgente de ter um aeroporto de Cabul que funcione como condição prévia ao trabalho das ONGs e dos diplomatas no país. No dia anterior, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pressionado pelos fundamentalistas, confirmou que as operações de retirada terminariam na semana que vem, apesar de milhares de afegãos tentarem sair do país desde que os talibãs tomaram o poder em 15 de agosto. A chanceler alemã Angela Merkel considerou nesta quarta-feira que a comunidade internacional tem que continuar dialogando com os talibãs para preservar as conquistas alcançadas no Afeganistão nos últimos anos. Para a chefe do governo alemão, o Talibã é uma realidade amarga que precisa ser enfrentada. E veja a seguir, a Fórmula 1 cria prêmio para ultrapassagens. E ainda, as primeiras medalhas do Brasil nas Paralimpíadas. A companhia Alitalia vai suspender as atividades depois de 75 anos. A tradicional empresa de aviação enfrentava dificuldades financeiras que foram agravadas pela pandemia e vai ser substituída por uma estatal formada pelo governo italiano junto com a União Europeia. Dos 11 mil funcionários da Alitalia, menos de 3 mil serão contratados ainda este ano e 6 mil no ano que vem. Hoje é comemorado o Dia do Profissional Responsável pelos alimentos frescos que chegam em nossas casas, os feirantes. E a Lilian Heck foi atrás de histórias de vida na feira. A feira, um lugar cheio de aromas, de cores e sabores. Aqui tem de tudo um pouco, de tudo mesmo, além de ser ponto de encontro. E por que não? Hoje é dia de feira, mais do que isso, é o dia do feirante. Pode chegar freguês, pode chegar freguesa, que aqui tem tudo bem fresquinho, frutas, legumes e verduras. A data é comemorada anualmente no dia 25 de agosto e é em homenagem à primeira feira livre que aconteceu no país em 1914, no bairro Santa Efigênia, capital paulista. E só mesmo quem cresceu em uma família de feirantes sabe dizer o quanto a profissão é prazerosa. Tem seus perrengues como outra qualquer, mas o amor fala bem mais alto. A Cris cuida com zelo da banca que herdou da tia. Formada em radiologia, ela abriu mão da profissão para, junto com a mãe e o filho, tocar uma das mais antigas barracas das feiras de Dourados. A feira para mim é tudo. Tudo de bom. É uma felicidade estar aqui. A feira para mim é o meu sustento, mas assim, acima de tudo, é um carinho que eu tenho por ela, sabe? É tudo da melhor forma, tudo que se resume de bom é a feira para mim. Amo isso daqui, não fico sem, né? Sou formada em outra área, né? Mas eu não vou para outra área porque eu gosto disso daqui. E assim, é tudo para mim. Tenho muito a agradecer. E para a Cris, não é apenas a qualidade do produto que faz a diferença na hora de cativar o cliente. Tem muito cliente, por exemplo, assim, no final de semana, nos domingos mesmo, a gente tem muito cliente que vem, compra, entra na banca, já virou da família, toma um café, né? Já acostumou com essa rotina de domingo vir na feira pelo menos para tomar um café em certas bancas, né? Então, assim, é tudo junto uma família. Tudo é unido, né? Eu falo assim que a gente não vive sem as pessoas, a gente não vive sem os clientes, que são vocês, né? E a gente não vive sem os próprios feirantes, que é uma união de forças para poder ter e manter isso daqui. Situação bem parecida vivem os filhos da Elaine e do Lindomar, a Natália, de 17 anos, e o Gustavo, de 13. Eles cresceram em meio aos caixotes de frutas, correndo e brincando entre as verduras. Os pais, também feirantes tradicionais de Dourados, herdaram o ponto há 31 anos e colhem os frutos da luta através dos filhos.
Eu gostei muito, sabe, de ser filho diferente, porque eu aprendi a me soltar muito. Porque eu tenho muitas amigas que não são feirantes, que são muito presas, não conseguem falar. E eu, por ser feirante, eu converso demais, eu gosto, eu me enturmo muito fácil, eu tenho facilidade de conversar com as pessoas, tanto com o cliente quanto com qualquer tipo de pessoa. É muito gostoso, por mais ser cansativo, é gostoso, é bem tranquilo, é uma terapia. Muita alegria e também muito sucesso, né? Porque isso já eu me espelho muito na minha mãe e no meu pai. Porque pelo que eles carregaram bastante, porque poderiam ter escolhido outro trabalho, outra renda financeira, porque essa é a única renda financeira que a gente tem. E no futuro também penso em prosseguir com a feira. O Brasil abriu suas participações nas Paralimpíadas conquistando medalha. Os atletas do país conquistaram 4 na natação. Gabriel Araújo foi o primeiro brasileiro a entrar na piscina e abriu a contagem com uma prata nos 100 metros borboleta. Em sua estreia em Jogos Paralímpicos, Gabriel Araújo, de apenas 19 anos, foi prata nos 100 metros costas da classe S2 da natação. O mineiro ainda roubou a cena no pódio com um show de carisma e uma dancinha que cativou a todos. Araújo prometeu mais pódios nessa edição dos Jogos. O primeiro ouro veio com Gabriel Bandeira. O jovem paulista, de apenas 21 anos, confirmou o status de promessa na categoria S14 para pessoas com deficiência intelectual. O brasileiro fez uma prova excepcional e quebrou o recorde paralímpico, recuperando a melhor marca da história dos Jogos, com 54 segundos e 76 milésimos. Na quarta participação em Paralimpíadas, o recifense Felipe Rodrigues, de 31 anos, conquistou a medalha de bronze nos 50 metros livre na classe S10. E um dos principais nomes da delegação brasileira não ficou de fora da festa. O experiente Daniel Dias manteve o desempenho e garantiu a medalha de bronze nos 200 metros livres na classe S5. O atleta de 33 anos chegou à sua 25ª medalha paralímpica e se firmou como o maior medalhista paralímpico brasileiro. Dias já anunciou que irá se aposentar após a competição. Vamos ver então como está o quadro de medalhas das Paralimpíadas de Tóquio. A Austrália lidera o ranking com 6 medalhas de ouro, 1 de prata e 3 de bronze. Na sequência vem a China com 5 medalhas de ouro. O Comitê Paralímpico Russo tem 3 de ouro. A Itália está na 4ª posição com 2 de ouro. E o Brasil é o 7º com 1 medalha de ouro, 1 prata e 2 de bronze. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que não devemos apontar o dedo para um transgressor e dizer que ele vai para o inferno, mas fazer como Jesus faria, ensinando o verdadeiro caminho com o espírito de mansidão. A Bíblia Sagrada diz que um cego não pode guiar outro cego porque ambos cairão na cova. Mas vós sois a luz do mundo. Foi isso que Jesus disse. Então, se eu sou luz, eu permito que as pessoas consigam enxergar. Então, não adianta chegar e acusar as pessoas pelos erros delas, pelos pecados delas. Essas pessoas precisam ser amadas por Jesus. E Jesus as ama. Mas a gente quer mudar as pessoas, como eu falei ontem, na marra, na força. E a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, o versículo é o 1º. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, vós que acreditamos ter as qualidades do Espírito Santo, encaminhai o tal com espírito de mansidão, não com espírito de acusação, de condenação, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha que coisa! Sabe o que Deus está falando? Que o que aconteceu com ele pode acontecer comigo. Por isso que lá em Romanos a Bíblia diz que nós estamos de pé pela fé. Não te ensoberbeças.
Não fique se achando. Tema. Respeite. O que está de pé pode cair. Como quem está vivo pode morrer. Olha que palavra forte. Vou repetir aqui, irmãos. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em alguma coisa errada que ele praticou, num pecado, vós, há a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve, do que busca e o que não busca. A nossa atitude, quando eu digo a nossa, eu digo das pessoas que se dizem de Deus, se dizem de Jesus, a nossa atitude tem que ser diferente da do mundo. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e a gente se vê amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.